Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês e hoje em português aí mais avançado, né? Nós temos aqui vídeos do português básico, mas hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o português mais avançado, tá bom? Então eu peço a você que não desista, porque eu vou falar algumas palavras complexas, mas que são necessárias. Para esse tipo de vídeo, pessoal, você tem que ter um conhecimento anterior, né? Então aqui eu considero um português avançado. Existe português básico, intermediário. Aqui nós vamos partir para um português avançado, tá bom? Faz parte do tema da aula de hoje, tá bom? Então, vá no canal, se inscreve, deixa o like e também estou no Instagram, tá bom? Vai estudar comigo, valor acessível, material de qualidade. Já aprovei vários alunos de concursos e seleções e você será o próximo, tá bom? E lá no Instagram, você fica aí de olho, né, em tudo que está acontecendo, né? Ontem produzi um aulão, o último aulão para o Enem, né? Aconteceu ontem. Desde já vou saltar todos os meus alunos, seja presenciais ou online, também tem vídeos aqui no canal, né, gente? Ontem também foi homologado o concurso e agora vamos aguardar as convocações, né? Tem até 4 anos, mas que tudo indica que será em menos tempo, se Deus quiser, e que logo, logo essa aula será gravada aí de Pernambuco, tá bom? Quem acredita, dá um amém. Então, Pernambuco, estamos chegando, Deus está preparando. Muito bem, vamos falar hoje, pessoal, sobre orações. O que é oração? A oração é uma frase que tem um verbo. Para esse tipo de estudo, como eu falei, você precisa ter um conhecimento anterior. O que é um verbo? Verbo é uma ação, né? E ele está ali dentro da morfologia, né? O verbo é uma ação que está no passado, presente e futuro, né? Dentro dessa frase, quando ela tem um verbo, se torna oração. E o que é uma frase? A frase é algo que tem entendimento. Então, uma frase ela pode ser apenas uma pequena palavra, socorro, com um sinal de exclamação, que se torna interjeição. Ali é uma frase, né? Existe a palavra, que é a junção, né, de uma consoante com vogal que vai formar uma palavra, né? Então, isso tem o sentido de palavra, sendo átona ou tônica. Átona no sentido de sem sentido ou com som fraco, e tônico com sentido e o som forte. O exemplo, sol é tônico, né? A palavra a, fora de contexto, é apenas ato, né? Mas são conhecimentos bem básicos que você vai lá na fonética e que você vai lá também na morfologia, você vai estudar e sair bem legal, tá bom? Então, volta lá no canal e escolher a melhor playlist, né, gente? Cada dia aumenta a nossa playlist aqui, ó. Temos lista de conhecimentos pedagógicos, de bancas, né? Para o Enem, português para todos os gostos, vídeos motivacionais, simulados, aulas ao vivo, até minha parte também cristã, louvando. Então, assim, tem tudo que você quiser, né, gente? Tem playlists para dar e vender. Então, vai lá, acessa qual é a playlist que lhe interessa mais, desde o português básico ao avançado, só não aprende se não quiser. Muito bem. Voltando ao assunto, né, gente? O que seriam orações coordenadas? Orações é uma frase, é uma oração, uma frase que tem verbo, né? Coordenada, gente, é uma frase que ela não precisa de outra para ter sentido, ó. Vim, vi, venci, ó. Vim, vim, vi, venci. Se fossem os três verbos aí intercalados, né, nós poderíamos perceber o quê? Que aí seriam três palavras, né, que têm sentido por si só. Eles partiram, eu fiquei. Então, dentro dessas duas orações, né, nós podemos perceber um sentido completo. Então, isso nós chamamos de orações coordenadas. Agora, preste atenção. Dentro dessa oração vão entrar as conjunções. As conjunções estão dentro da morfologia, né? Dentro da morfologia, que é a parte da gramática que liga as palavras, perdão, que liga orações. Ó. Estudou, mas não passou. Esse mas é uma conjunção. Como é que eu sei que é uma conjunção? Porque tem um verbo. Estudou, mas não passou. Né? Então, a conjunção, ela liga orações. A preposição, ela liga palavras. Como eu falei no início, esse vídeo é um pouquinho mais complexo. Você precisa ter o conhecimento em morfologia e um conhecimento bem intermediário do português. Por isso que eu divido aqui, gente, em vídeos fáceis, médios e difíceis, né? Então, esse é um tipo de português mais avançado. As orações independentes entre si, mais ligadas por uma conjunção, recebem o nome de conjunção coordenada que apresenta. Ó. A conjunção ela pode ser aditiva, adversativa,
alternativa, conclusiva ou explicativa, sempre observando o contexto. Eu vou dar um exemplo, ó. O I... não. Vamos lá, o mas. O mas, ele é uma conjunção adversativa, né? Mas você sabia que o mas, ele também pode ser... além de ser adversativo, ele pode ser aditivo, ó. Estudou, mas não passou. Adversativo, ó. Estudou, mas sim passou. Então, isso houve uma adição. Então, o contexto é que vai me dizer qual o valor daquela conjunção. Lembrando que português sempre é contexto, ó. Aditivo, ó. Comprou o livro e leu. Deu ideia de adição. Ela estudou, mas não passou. Adversativo. Ou estuda, ou faz almoço. Né? Escolha. Conclusão. Cumpri meus deveres, logo posso descansar. Né? Explicativa. Pedro não foi à escola, pois queria passear. Então, é importante você saber as conjunções e saber qual é o conceito, o contexto ali dentro daquela oração. Agora, nós vamos falar das orações subordinadas adjetivas. Preste atenção. Se ela é subordinada, é porque ela precisa de alguém para ter fundamento. Diferente da coordenada, que não precisa de ninguém. Bom, quando é separado por vírgulas e explica, melhor esclarece o termo ao qual se refere, por exemplo, o hábito de ler, que é tão importante, precisa ser estimulado. Então, o que é tão importante? O hábito. Então, ela está subordinada à primeira oração. Restritiva é quando não é separado por vírgulas e restringe ou delimita o significado do termo que vem antes dela, por exemplo. Os jovens que não lê não são estimulados. Então, restringir, né? Lembrando que tudo é uma questão de prato, tá bom, gente? Esse vídeo tem que ter um pouquinho de paciência. Nós temos os tipos de período. O período simples, né? Que vai terminar ali com um sinal de pontuação, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Teremos o período composto, que dentro de um mesmo período possa ser que haja aí mais pontuações. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. 3 paixões governaram minha vida. Vou trabalhar cedo amanhã. Então, o que é que faz terminar um período? Um sinal de pontuação. Pode ser um ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação, né? 3 paixões governaram minha vida. Então, governar é o verbo, né? Então, seria ali uma oração e um período simples. Vou trabalhar cedo amanhã. Uma oração, na verdade, uma locução verbal, que é a união de 2 verbos, né? Nesse período simples. Vamos ver aqui o período composto. Anseio aliviar o mal, mas não posso e sofro. Ó, anseio aliviar. Desejo, aliviar. Anseio, né? O mal, mas não posso e sofro. Eu não posso. Não posso fazer isso, né? E sofro. Ó, então, tenho 2 verbos dentro de um período. Então, período composto. Vim, vi, venci. Opa. Vim, vi, venci, do verbo vi, do verbo ver, venci, do verbo vencer. Lembrando, gente, quando a gente vai falar verbo, a gente sempre fala no infinitivo. Ó, ele cantou, do verbo cantar. Ele dançou, do verbo dançar. Ele estudou, do verbo estudar. Sempre coloca no infinitivo, tá bom? Dentro desse contexto, né, pessoal, nós temos também que entender quais são os tipos de frases. Nós temos a frase afirmativa, quando afirma, a interrogativa, quando gera dúvida, exclamativa, quando exclama, com um ponto de exclamação, a negativa, quando nega, e a imperativa, quando indica uma ordem. Um exemplo de frase afirmativa. Ontem fui ao mercado. Interrogativa. Qual é o seu nome? Né? Exclamativa. Pare com isso. Negativa. Não fui eu que fiz isso. Imperativa. Vá agora fazer as coisas da escola. Então, nós percebemos aí que há o quê? Que há, para cada frase, um tipo aí de contexto, né? E qual a diferença, né, gente? Frase e oração. Como já foi falado, na frase que tem verbo se torna oração. Será um período simples, se dentro daquele parágrafo, vamos lá, como é que eu posso explicar isso aqui? Dentro de um parágrafo, pode haver vários períodos, né? Então, o que vai definir são os pontos finais, né? Então, para cada ponto final, vai ser ali um período, né? Muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar, que não seja repetitivo.
No período simples, né, a gente vai caracterizar ali o ponto final. Se tiver um verbo, só um verbo, né, será... como é que eu posso colocar? Apenas um verbo será uma oração, né? O mais de um verbo ali será indicado, né? Aquela frase se transforma em oração, podendo ser período simples ou composto. Muito bem. Sempre observando os verbos, sempre observando as pontuações. Nós temos um vídeo, como eu já falei para vocês, nós temos aí 3 vídeos sobre pontuações. Vai lá e assiste, que eu já expliquei isso aqui bem direitinho, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Muito bem. As conjunções, pessoal, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Quem vai me dizer? O contexto. Ó, telefonei para ele e já dei seu recado. Adicionou, né? Gostaria de ir à festa, mas estou doente. Ora estuda piano, ora estuda flauta. Alternativa. Não estudou com disciplina, portanto, provavelmente será reprovado. Conclusiva. Lembrando, né, gente, que se, essa conjunção, ela vem depois do verbo, né? Ela geralmente será conclusiva. E se ela vier antes do verbo, será explicativa. Ó, não estudou com disciplina. Portanto, tá depois do verbo, né? Estudou. Ó, vamos embora. Hoje já é tarde. Vamos embora, ali já está depois do verbo. Então, a conjunção, geralmente, quando está depois do verbo, ela é conclusiva. Quando ela está antes do verbo, ela é explicativa, sempre observando o contexto, tá bom, gente? Isso é muito importante. Muito bem, é isso. Eu creio que não tem da teoria nada mais para falar. E nós vamos agora para o simular, tá bom? No meu vídeo eu sempre divido em teoria e simular. Vamos lá para o simular. Eu tinha falado que não tinha mais teoria, mas tem, né? São as observações aqui, ó, que o que e o se, eles podem ser conjunção integrante, né? Quando o que pode ser trocado por si ou por isso, né? Então, será uma conjunção integrante. E quando o que puder trocar por o qual ou a qual, será pronome relativo. Lembrando que o que, se for por ser ou isso, será uma oração subordinada substantiva dependendo do contexto, né? E o que, quando puder ser trocado por o qual ou a qual, será sempre relacionado a uma oração adjetiva. Então, que, ser isso, conjunção integrante, ligado à subordinação substantiva. Pronome relativo, adjetivo, tá bom? Então, só são algumas observações que a gente não pode esquecer. Agora, vamos lá responder o nosso simular. Ó, vamos lá. O covarde nunca tenta, o fracasso nunca termina e o vencedor nunca desiste. Gente, vamos ter que usar aqui, porque o que é que acontece? Não está grifado, né? Então, aqui tem que estar grifado. Vamos lá. Ó, o covarde nunca tenta, o fracasso nunca termina e o vencedor nunca desiste. Vamos lá. Eu tenho aqui o verbo, que é uma oração, uma conjunção, né? E da ideia de quê, gente? É uma oração, ela é coordenada, porque tem sentido próprio, e ela é aditiva, né? O i da ideia de aditivo. Quando na oração não tiver conjunção,
nós chamaremos de quando não tiver, nós chamaremos de assindético. E quando tiver, será sindético. Bom? Então, essa a questão pede oração coordenada sindética aditiva. Então, com certeza aqui é o gabarito. Gente, deixa eu ajeitar aqui, senão perca esse vídeo. Deus me defenderá. Meu carregador é uma bênção, ele tem esse probleminha, tá bom? É igual meu celular, gente. Meu celular é maravilhoso, mas quando fala em respeito de bateria, só Deus na causa. Gosto muito do iPhone, gente, mas a questão de bateria, só Deus. Vamos lá. A escola, foco de luz adiante, ora é cotovia melodiosa, ora é centelha de revoluções. Ou seja, temos um verbo, oração, temos a ora, temos a conjunção, e ela é o quê? Coordenada, porque eu consigo ter sentido daquilo que eu estou falando, né? Então tá certo, né? Oração coordenada, sindética e causal, né? Então aqui não dá ideia de alternância. Então dá ideia de quê? De causal. Então, não, gente. Então está errado. Porque hora seria o quê? Oração coordenada, sindética, o quê? Alternativa. Alternativa. Então tá errado. Por isso que eu estou, gente, tá certo. Muito bem. Na letra C diz o seguinte, gente, vamos lá. Não, vou colocar na ordem. Vamos lá. A fortuna eu trago na mente, não a roubação do ladrão, nem a levarão as torrentes. Então, levarão, eu tenho uma oração coordenada, nem a levarão as torrentes. As torrentes, nem da ideia de adição, coordenada, sim, porque tem fundamento sim, é a subordinada que precisa da outra, coordenada tem sentido próprio, então tá certo, né? Oração coordenada sindética aditiva. Os açorianos, com seu pioneirismo histórico, povoaram o Porto dos Casais. Tributemo-lhes, por morredora, gratidão. Tributemo, tem uma oração. Vamos lá. Oração coordenada, sindético, conclusiva. Sindético, cadê a conjunção? Portanto, portanto, conclusivo, isso mesmo, tá certo. Tá sentindo falta ali da conjunção. Aperfeiçoemos o nosso idioma, porque ele é o mais sagrado, né? É o mais sagrado laço de nossa nacionalidade. Conjunção, temos o verbo, no caso, coordenada, laço, ele é o mais sagrado. Temporal, não dá tempo, não. Dá ideia de quê? Temporal, pois ele é o mais sagrado laço. Então, será oração coordenada sindética, né? Porque ele é o mais sagrado, professores. No caso aqui, seria explicativo, né? Isso aqui eu vou deixar em branco. Vou dar uma pesquisa nesse gabarito, tá bom, gente? Tá certo, mas acho que está incompleto, tá bom? Muito bem. Evite os ruidosos e agressivos, pois eles estão sempre em um bom aborrecimento. Oração coordenada. Temos um verbo, coordenada, sindético e explicativo. Certo, 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 certo. Isso mesmo. O mundo é redondo, mas está ficando chato. Temos a conjunção, mas, coordenada, porque tem sentido próprio, ficando chato. Adversativo, mas, né, com certeza. Assindético, mas, está. No caso, sindético, porque tem. Não, mas eu tenho conjunções. Certo? Assindético. Sindético, assindético. Assindético é que tem conjunções. Assindético é que tem conjunções. Assindético é que não tem. Então tá certo, tá bom? Eu confundi aqui, gente. De manhã, esfrego os olhos, saio da cama e vou me lavar. Oração, eu tenho. Conjunção, não tenho. Assindético, coordenada. Esfrego os olhos, certo, né? Fundamento por si só de ler você já
compreende o conteúdo. Na oração, porque a estrada está cheia porque está cheia de buracos. Oração, porque tem verbos. Coordenada, porque tem sentido próprio. Sindético, não, tem conjunções, mas não é negativo, porque isso não existe. Errado, né? Errado sim. Ó, gente, depois que aprende, fica fácil, tá bom? A criança caiu, no entanto, não se machucou. Eu tenho um verbo, oração, no entanto, conjunção, adversativo, certo, né? Isso mesmo. Show de bola. Gente, é isso. Na teoria, eu queria para matar o conteúdo, né? Matar no sentido de tirar a dúvida. Em breve eu trago mais vídeos sobre esse assunto, tá bom? Espero que tenham gostado. É um assunto mais complexo, mas que não é impossível de aprender, que é um português mais avançado. Então, vai lá no canal, se inscreve, deixa o like. Também estou no Instagram, chegando aos 3 mil seguidores. No YouTube também eu quero 3 mil seguidores, né? Estamos tudo na semana, final de semana, presencial e online. Você quer estudar comigo? Me procura aí nas minhas redes sociais, você será muito bem-vindo e também estou aberto aí a parcerias, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Foi muito bom o nosso estudo e até a próxima e fui. Tchau, tchau, pessoal.